Então partiu o segundo vídeo da nossa primeira atividade. Então a gente vai começar a trabalhar a parte de aplicação de volume na escala. Então tá aqui a minha folhinha, já com o desenho. Estou com o meu lápis amarelo aqui, que é a primeira cor que eu vou trabalhar. Vou trabalhar na diagonal, para sair um pouco dessas linhas estáticas da folha, né? Horizontais e verticais. Então vou trabalhar aqui para criar uma diferenciação. E aí eu vou trabalhando, ó, essa primeira camada de um lado ao outro, de maneira bem próxima, para que não fique áreas em branco, para que eu tenha uma homogeneidade maior na minha pintura. E eu creio que pelo vídeo, essa primeira camada, vocês mal consigam ver aí, diferenciar. Eu consigo ver aqui na minha folha de papel, mas realmente essa primeira iniciativa aqui do desenho, essa primeira fase inicial aqui, ela deve ser bem clarinha. Se você achar pertinente, pode corrigir as arestas aqui no sentido vertical e horizontal. Sempre o primeiro é o que mais marca, então a gente vai fazer essas passagens aqui para deixar bem homogêneo até no início. Passou em outra direção, é importante que você passe em toda a área nessa mesma direção, senão você vai ter somente as margens, as bordas mais escuras, e isso não fica legal no desenho. Então tá aqui a minha primeira camada, tá? Ela tá trabalhada aqui o 0 e como se eu tivesse o número 1 em toda a extensão até aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar não precisa derrubar nada, né? Eu vou começar aqui a minha segunda camada, no número 2, cuidem para que sempre no início a gente acaba com uma mais curta distância, nós acabamos colocando um pouco mais de pressão. E aí, ó, eu sempre trabalho com o lápis bem deitado nessas camadas iniciais aqui para não gerar muita pressão. Se eu desenho com um lápis perpendicular à folha, eu exerço pressão demais na minha folha, né? Então, ó, fiz aqui na diagonal. Vou trabalhar no sentido vertical aqui para corrigir um pouco das margens. O interessante é que a gente trabalhe dentro desse espaço, que não fique colocando régua, fita crepe e qualquer outro artefato para gerar essas linhas retilíneas, né? No final, se precisar apagar alguma coisinha, a gente apaga, mas o importante é que você consiga aprender a ter o domínio de pintura dentro de uma determinada área. Você tem que ter esse controle para fazer uma boa pintura, né? Então, vou aqui para a minha terceira camada, ó. Também começo ela na diagonal, ó, já começo a ver um pouco mais de contraste lá com o meu número 0. Mas eu ainda continuo trabalhando com o lápis deitado, que faz com que a textura do papel apareça um pouco do branco lá embaixo. Isso vai deixando um aspecto, um gradiente mais homogêneo. Mais no final a gente vai mudar a inclinação do lápis. Aqui, segurando o lápis dessa maneira, eu não consigo exercer tanta pressão. Então, se eu forçar o meu lápis aqui contra a minha mão, ó, ele acaba cedendo. Diferente do que se eu segurar o meu lápis da maneira como eu escrevo o meu nome. Se eu pressionar aqui, eu chego a machucar a minha mão assim. Então, eu consigo, toda oscilação de pressão que eu faço no lápis, ele transfere para o papel. Por isso que eu trabalho segurando ele mais pelas laterais aqui do meu lápis, né? Então, vou lá para a minha quarta camada aqui, ó. Começo na diagonal e vou até lá embaixo. Então, aqui no meu número 8, ele já tem 4 camadas de tonalidade. Vou corrigir aqui, ó, na vertical, depois eu vou corrigir um por um na horizontal. E aí, gradativamente, o que vai acontecer? A gente vai mudando a inclinação do lápis. Agora, ó, eu já estou trabalhando ele um pouco mais de ponta em relação ao início que eu fiz, ó. E aí, se a ponta do meu lápis estiver bem afiada, estiver bem certinha, vai acontecer o seguinte: a própria ponta do lápis começa a trabalhar lá dentro da textura do papel e já vai deixando ele gradativamente mais escuro, sem você precisar forçar essas determinadas áreas. Ó, já vejo uma evolução do 0 até o 5. Olha como é que está a ponta do meu lápis, ele já está levemente achatado de um lado e do outro. Eu já acho que é necessário dar um talento nela. Então já começa a dar uma afiadinha um pouco mais, ó. Giro ele de leve aqui para
ir cortando só o grafite. E aí sim, agora eu vou começar aqui a minha 6ª camada, já começo ela... Aí sim, agora eu já estou trabalhando ele um pouco mais de ponta, mas sem forçar. A ideia não é deformar o papel. E eu vou fazendo esse processo de maneira gradativa. Se eu achar necessário voltar algumas camadas e aplicar um pouco mais de força, eu até posso fazer isso. Mas o importante é fazer isso de maneira gradativa, porque você consegue colocar mais tonalidades em cada quadrante. Agora, retirar vai ser bem complicado, aí é mais fácil você refazer a escala. Então, ó, vou para a 7ª camada. E aí essa primeira camada aqui já está quase pronta. E aí vou para a minha 8ª camada. E aí tem gente que acha que essa 8ª camada ela tem que estar, tipo... O lápis tem que se derreter ali dentro, tem que destruir o lápis aqui dentro. Não é isso, né? Ele tem que chegar na maior intensidade que o lápis te permite, vai aparecer ainda um pouco da textura do papel. Se você achar que as camadas anteriores ainda estão um pouco claras, você pode retornar nelas, trabalhar um pouco mais, de maneira mais suave, ó. Ele vai preencher um pouco mais a textura do papel e ele gradativamente vai ficando mais homogêneo sem você precisar forçar tanto. Eu faço a seguinte coisa, né? Quando eu não consigo identificar se o contraste com a minha camada anterior, se ela tá legal, se preciso escurecer mais alguma face, eu faço esse processo aqui. Eu pego uma folha de papel e eu deixo 0 e 1 de fora e vejo o contraste que tem. Tem contraste, beleza. Do 1 para o 2, vejo o contraste? Vejo. Talvez ele não esteja muito bem pintado. Então, o que eu vou fazer? Ponto mais meu lápis. Deixa a ponta bem legal. Vou trabalhar ele um pouco mais em outras direções, até nas margens. E aí eu tenho uma pintura bem homogênea. Então depois eu tiro uma foto certinho, coloco lá na nossa pasta do material didático para vocês verem. Né? Lá já tem uma imagem de uma atividade dessa finalizada. Tá? Então agora eu vou partir para um outro lápis, eu vou trabalhar agora com o meu lápis, eu vou trabalhar com verde aqui e vou fazer o mesmo processo. Né? Então ó, vou começar, agora o lápis amarelo ele tem uma facilidade que você não consegue visualizar os defeitos nem as qualidades com tanta precisão.